Olá, eu sou Maurício Vilar, diretor de comunicação do Sindiguarda São Paulo, e estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes, você terá 2 recados do nosso companheiro Márcio. É isso aí, Vilar. O primeiro recado é para você que ainda não se inscreveu no canal do Sindiguardas no YouTube. Inscreva-se agora e aproveite e já acione lá o sininho de notificações para receber as novidades no seu celular, no seu smartphone. O segundo recado, Vilar, é um agradecimento. Um agradecimento a todos os policiais, a todas as policiais da unidade IAMO, a unidade especializada lá das motocicletas, a IAMO. O que aconteceu? Dada lá o desastre de São Sebastião, sim, a IAMO passou a arrecadar alimentos e mantimentos, outras coisas, roupas, assim, para levar de doação lá para o pessoal. Levou muita coisa, sim, só que sobrou muita coisa também. O que a IAMO fez? A IAMO repassou essas cestas básicas que sobraram para o Serviço Social do Sindiguardas SP, para que a gente possa ajudar colegas da corporação que estão, de repente, passando em alguma situação de vulnerabilidade. Muito legal, hein? Então, desde o comandante até o GCM mais moderno da IAMO, muito obrigado a todos vocês da unidade. Bom, Vilar, nesse bloco vamos falar das novidades da luta em Brasília. Você e o Evandro passaram a semana inteira lá buscando, construindo, costurando formas de atingirmos os nossos objetivos, conquistarmos os nossos interesses. Conta pra gente, Vilar, conta lá pro espectador como que foi a semana de vocês em Brasília. Bom, primeiro, todo mundo precisa saber, aliás, todo mundo devia ir para Brasília uma vez na vida, né? De carro, né? Ou de ônibus. Sim, né? Porque de avião é fácil, né? Então, de carro, de ônibus, porque é longe, é cansativo, né? Quando você chega lá em Brasília, andar no Congresso também é muito cansativo. Sim. Nós não fomos no Senado, nós somos só na Câmara dos Deputados Federais, né? Por que nós somos na Câmara dos Deputados Federais? A nossa missão dessa ida a Brasília foi buscar o encaminhamento para a PEC 275, né? Ela precisa estar numa comissão especial de análise, né, que é o próximo passo, vamos dizer assim, para andar, para depois ir para o plenário propriamente dito, né? Então nós vamos buscar esse caminho e tratar também da frente parlamentar, guardas municipais, buscar os deputados que não assinaram, falta em torno de uns 70 deputados ainda para se instalar essa frente parlamentar, e também o lançamento do PRONASSE, né, do governo federal, né? Então vamos por partes, como diria meu amigo Jack. Isso aí. Né? Então, por partes. Então, ou seja, a frente parlamentar. Então, nós vamos visitar o gabinete dos deputados, né? Entramos em contato lá com o gabinete do deputado Lincoln Portela, que é ele que está encabeçando, né? Isso, né? Ele está encabeçando ali, né? Obviamente ele vai ficar como presidente, né, da frente parlamentar, tudo leva a crer, né? E assim, é importante porque a frente parlamentar ela é um mecanismo de facilitar o andamento dos projetos dentro da... Sim. Se o cara já assinou ali, na teoria ele também vai votar favorável, né? Justamente. É na teoria, mas enfim, nós temos que buscar os caminhos que facilitam, né, nós termos a nossa segurança jurídica, que aí é o próximo tópico que eu vou falar aqui, que é a PEC 275, né? E também a nossa justiça de previdência, né? Sim, aposentadoria. Por quê? Porque a reforma da Previdência, ela foi muito dura conosco, né, Marcelo? Cruel. Não tem outra. Ela nos tirou do segmento de segurança pública, colocou os policiais da Guarda Civil Metropolitana para se aposentarem como qualquer servidor, sim, ou seja, 65 anos de idade para o homem, 62 para a mulher, e isso está fora da realidade. Está fora da realidade. Completamente. Não dá para enxergar um policial com 65 anos de idade portando todos os equipamentos de segurança, puxando policiamento, por exemplo, na Cracolândia e saindo no embate. Vigor, né? Físico para o enfrentamento. Né? O enfrentamento com um usuário por lá, é fora da realidade. Não tem como... Foi muito injusta, cruel, foi dura conosco. E assim, dos órgãos de segurança pública, nos tratou com
assim... O único foi de fora, né? Desigualdade, né? Não tratou a gente da mesma forma que os demais. Então, a nossa pauta principal, né, Vilar? Com certeza. Lá em Brasília, a nossa pauta principal é realmente corrigir o grande erro que foi a reforma da Previdência no que se refere às aposentadorias das guardas municipais do Brasil afora, né? Mas aí, Brasília sempre tem outros focos, outros objetivos também, né, Vilar? Quando a gente consegue estar presente em Brasília e avançar nos objetivos, assim já é satisfatório, né? Então, a 275, ela é uma PEC que vai nos dar segurança jurídica, ou seja, coloca a guarda no caput do 144, né? Então, ou seja, se está no caput, aí tem o poder de polícia que todo mundo, né, fala aí, porque não vai ter uma discussão de estar no caput, se não está no caput, acaba com esse discurso, essa falácia, né? Então, ou seja, traz segurança jurídica. Então, nós buscamos, né, o gabinete do deputado Palumbo, né, do delegado Palumbo. Ele foi vereador aqui na cidade de São Paulo. Quando vereador aqui, ele destinou 14 milhões de reais em emenda, 14 milhões de reais, ou seja, ele foi assim o precursor da reforma de armamento que nós estamos tendo aqui na cidade. Então hoje a Guarda Civil Metropolitana ela está muito mais preparada para proteger a cidade do que ela estava algum tempo atrás, né? Porque nós estávamos com equipamentos defasados, o revólver 38, né? As armas longas quase que destinadas para equipamento só não letal, né? As calibre 12, então, ou seja, através das emendas, nós estamos agora com armas semiautomáticas, pistolas, né? 9mm, opção aqui da Guarda, as carabinas, então, ou seja, o leque de opções de defesa para o Guarda Civil Metropolitano está muito maior hoje, graças ao então vereador delegado Palumbo, né? Justamente. E nós temos na Câmara Municipal 55 vereadores, né, Vilar? Sim. Se todos os 55 vereadores tivessem a mesma proatividade que o delegado Palumbo, o cenário da Guarda Civil Metropolitana hoje seria outro, né? Sem muito dúvida. Melhor do que esse que já se passou. De qualquer maneira, quando o Palumbo era vereador, nós podíamos contar com o Palumbo. A gente sabia que ele estava sempre dando nosso apoio, né? Dando apoio para a gente no que a gente precisasse. Sim. E enquanto deputado federal também não muda nada. Tá caminhando continua nesse sendo sentido. O mesmo parceiro, né? Exatamente. Inclusive, nós vamos ver esse videozinho aqui. Obrigado, presidente. Subo nessa tribuna para repudiar a fala de um vereador de Embu que falou, na verdade ele não falou, ele defecou pela boca, dizendo que o morador periférico só encontra oportunidade na ponta da pistola e na biqueira de tráfico. Ele falou isso logo após um guarda civil da mesma cidade, um policial municipal, defender um trabalhador, um cobrador de ônibus que estava sendo assaltado. E esse cobrador reagiu, derrubando 2 assaltantes numa moto. O guarda chegou, alvejou esses 2 assaltantes e salvou a vida do cidadão do bem. Então, Márcio, nós perdemos o nosso deputado Jones Moura, né? Ele não foi eleito. A colocação dele, a suplência dele no desenho político que está colocado não está permitindo que ele assuma como deputado nesse momento, né? Então nós vamos precisar contar com deputados como o Palumbo, como o Nicoletti, o Lincoln Portela. Então o que acontece? Nós vamos precisar desses deputados para que eles façam a defesa da nossa categoria, né? Porque o Lincoln já está apesar de não ser da área da segurança, mas já está um bom tempo lá no Congresso e já está um bom tempo entendendo como é que funcionam as guardas municipais. Aí nós temos o delegado Palumbo agora, recém-chegado, mas que conhece a realidade nua e crua do policiamento, né? E tem, como vereador, e tem se demonstrado como deputado também um defensor da nossa categoria. Nós vamos precisar de todos eles, né, Márcio? Para poder passar essas demandas que nós precisamos. E nesse sentido, a frente parlamentar é importantíssima. Porque encaminhando para a frente parlamentar, a gente já abre uma discussão com um leque muito grande de deputados, né? Muito grande. Mas, além disso, Vilar, vocês compareceram também ao evento de lançamento do Programa Nacional de Segurança e Cidadania, PRONASSE, lá no Ministério da Justiça, correto? Verdade, Márcio. E eu gostei muito da fala do ministro, viu, Márcio? Porque, veja bem, o ministro fez uma fala de defesa dos agentes de segurança pública, né? O governo, que ali é todo mundo governo, né? Então o presidente da República está ali, o ministro da Justiça está ali também. Eles já colocaram as guardas municipais
como um parceiro estratégico da política que eles querem implementar, que a política, obviamente, qualquer política visa, no caso da segurança pública, a redução da violência, né? Sim. Então, ou seja, o governo já assinalou que a participação das guardas, dos municípios e das guardas é importantíssima para que haja essa redução de violência. É importantíssimo. Então, ou seja, não precisou a FENAGuardas ir lá puxar a orelha do governo e lembrar, tem aqui, mais de 100 mil policiais no Brasil que vocês estão esquecendo, né? Como num passado não muito longínquo, nós somos esquecidos, né? Então, ou seja, o próprio governo, né, a proatividade do governo, ou seja, o governo reconhece, né, e precisa da participação das guardas para atingir o objetivo da redução de violência. Deixamos de ser esquecidos, né, Vilar? Exatamente, né? É importante. Foi uma retomada de um programa, a gente vai falar no bloco seguinte aqui, né, a importância do PRONASSE e saber que, muito embora a gente ainda esteja no começo do governo, praticamente 90 dias de governo, né? Mais ou menos não isso. chegou a 100 dias ainda, mas a gente está avançando e avançar é importante. Ter o canal de diálogo é importante, avançar é importante e a esperança de que nós vamos conquistar nossos objetivos. Sem dúvida. Né? Reforma da Previdência é um tema sensível. Quando o Congresso Nacional fala em Previdência, o mercado reage, né? A Bolsa cai, os grandes empresários já começam a se mobilizar, porque é um tema sensível. A PEC 06 foi discutida 2 anos, quase 2 anos, para virar a emenda 103. Ainda saiu aquilo que a gente está vendo lá, né? Que é regra dura, regra ruim, né? Que, assim, praticamente jogou não só os servidores públicos, todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores num buraco sem fim, que é essa previdência, a pensão por morte muito baixa, a previdência com idade muito alta, né? Você tá vendo como que está sendo a discussão lá na França, né? Você viu pau quebrando, né? Por quê? Porque é um tema sensível demais de se fazer, essa discussão, né? Mas, assim, a luta vai... Enquanto a regra for ruim, a luta vai existir. Com certeza. A gente vai empenhar sempre nossas forças buscando corrigir uma coisa que é uma tremenda de uma injustiça. Exato. Seguindo a pauta brasiliense, né, Vilar? Isso aí. Vocês também puderam acompanhar a retomada, o relançamento do Programa Nacional de Segurança com Cidadania, o PRONASSE, que nós conhecemos muito bem lá em 2003, 2004, onde tinha lá o Bolsa Formação, né? Sem dúvida. Um programa que, nos ajudou muito naquela época. Eu me lembro que o Bolsa Formação era R$450 e o meu salário era um pouquinho mais que isso só. Então... Aliás, eu vou além, viu, Marcelo? Acho que todo guarda civil metropolitano conhece o PRONASSE. Sim. Às vezes ele conhece e não sabe que conhece. Justamente. Porque ele vai trabalhar numa operação, quando ele chega na operação, ele vai se sentar em algum lugar para descansar, é uma base móvel da guarda. Aquela Ducato, elas foram adquiridas com os repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública na época do PRONASSE, 2003, né? Acho que daquelas lá tem uma só que ela é mais recente, que ela é aquela que é a Master, né? Que ela é emenda de vereador, mas todas as outras bases móveis foram adquiridas naquela época. Inclusive, agora vão completar 20 anos, né? Sim. Vão completar 20 anos, vai ficar isenta de IPVA, hein? A prefeitura vai economizar. Né? Vai economizar a prefeitura, a de 95 bi, mas enfim. Né? Então, o que acontece? É uma prova viva, é ali um símbolo de uma política que nos ajudou e muito, porque funciona até hoje. Então, se hoje o guarda tem um lugar para sentar numa operação, é graças ao PRONASSE lá de 2003, daquela época, que está sendo relançado agora, que é o PRONASSE 2. Foi muito, muito, muito bom ver o governo falando de guarda sem ter que puxar a orelha do governo. Sim. Sem ter que cobrar o governo que nós existimos. Né? Nós somos uma categoria que está preparada, que luta em defesa das pessoas, que tem números mas muito bons mesmo do ponto de vista de proteção do cidadão, porque nós temos inúmeras ocorrências que são atendidas por todas as guardas municipais do Brasil, e nós temos também um baixíssimo índice de letalidade. Justamente. Ou seja, nós agimos com um grau de profissionalismo elevado. Eficiência né? máxima. Eficiência, exatamente. Né? Mas para outro governo ele não entendia isso daí, mas enfim. Né? Graças a Deus é governo novo. E aí o que acontece? O ministro da Justiça, Flávio Dino, fez essa fala, né? Trouxe a guarda como um dos parceiros estratégicos
para o objetivo da política, que é o quê? A redução de violência, né? O intuito do PRONASSE é reduzir a violência, né? E para isso, obviamente, que é um conjunto de ações, entre eles a entrega de equipamentos. Justamente. Então já teve uma amostra lá, a entrega das viaturas lá, viu umas Trailblazer lá, tinha uns Corollas, tinha uns Sandero, um outro sedã que eu não consegui identificar pela distância que veículo que era aquele, né? Mas enfim, é uma amostra de que o governo está disposto a ser o facilitador para que lá na ponta da linha a política chegue para as pessoas. E nada melhor do que isso que as guardas. Porque nós estamos na ponta da linha. Justamente. Né? Um dos carros-chefes do PRONASSE é a capacitação. Exato. Né? O ambiente Cinesp, que já se chamou Senasp, hoje se chama Cinesp, tem o EAD CEGEM, que busca capacitação. E, aliás, os cursos são referências, né? Sim. Cursos muito bons, tem modalidade online, agora descobri também que tem as modalidades presenciais lá, né? Dos cursos, e a capacitação. O que o governo quer quando ele busca capacitar o policial? Um atendimento melhor para o munícipe. Sem dúvida. Então, é um programa que visa o benefício da sociedade em geral, né? E, por outro lado, o policial também recebe um pouco mais de conforto, um pouco mais de qualidade de vida, material de trabalho, por meio dos recursos que são oferecidos pelo PRONASSE, né? Foi muito bom, assim, foi uma ótima notícia, a retomada do PRONASSE. Inclusive, hoje teve a publicação do decreto, né? Sim. Perdão, tem um chamamento, né? Não vou lembrar agora o termo agora, mas está publicado no Diário Oficial, para que os municípios apresentem os seus projetos na área dos eixos ali do PRONASSE, né? Para receber, entre outras coisas, viaturas, armas de condutividade elétrica, né, munições de efeito controlado. Então, ou seja, tem uma gama de produtos que vão ser ofertados para as guardas municipais que fazem com que o município não tenha que onerar o seu já suado ali, né? Poucos municípios são como São Paulo, né? Que está nadando em dinheiro, né? Isso. 95 bilhões de reais, zero de dívida, né? Tá sobrando dinheiro, mas enfim. E aí, o que acontece? O governo federal, a política é para o Brasil inteiro. Sim. Né? O governo federal está disponibilizando uma quantidade X de recursos para que os municípios busquem através dos projetos. Ele é bem enfático ali, tem que ter guarda. Então o município não basta ter a Secretaria de Segurança. Tem que ter a guarda, né? Tem que ter a guarda. Então ele foi bem, ou seja, se isso não é valorizar a nossa categoria, eu não sei mais o que é valorizar. Sim. Lógico, né? Alguém vai falar assim, vai escrever lá depois nos comentários. Mas e a aposentadoria? Nós acabamos de falar no bloco anterior. Nós estamos buscando isso daí. Mas acontece o seguinte, qual é a diferença? Num passado não muito longínquo, o governo era uma parede, né? Um muro gigantesco que nos impedia de acessar qualquer coisa. Hoje o governo é um facilitador, é um governo que está dialogando e que está nos colocando como partícipes ali estratégicos da política, né? Justamente. E fazemos votos, né? Esperamos que a Prefeitura do município de São Paulo apresente as suas demandas, o seu projeto, Sim. Porque apresentando a gente vai receber recursos do governo federal e, assim, a tão sonhada volta do Bolsa Formação, que aí auxilia diretamente o policial no seu lar. Né? O Bolsa Formação, para quem não sabe ainda, é um cartão que você faz lá determinado tipo de capacitação na plataforma do PRONASSE e você recebe um cartão, você recebe um valor lá mensal, que na época era R$450, Sim, né? mas hoje parece 900. que já está atualizado para R$900. E você pega o cartãozinho, vai lá na Caixa Econômica Federal, dinheiro no bolso do policial para dar um pouco mais de conforto, né? Justamente aos policiais que estão na linha de frente ali, atuando e atendendo a sociedade. Então nós vamos disponibilizar algumas imagens aqui, que são os requisitos ali, né, tal. Então eu recebi uma dúvida, viu, Marcelo? Com relação a quem pode receber o Bolsa Formação. O Bolsa Formação. Então vocês vão ver, nós vamos colocar aqui na tela, né? Mas eu vou ler aqui que é interessante. Requisitos para a participação de cursos. Para participar do curso ofertado pelo projeto Bolsa Formação, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Então o primeiro lá, o inciso primeiro, perceber remuneração mensal bruta de até R$15 mil. Porque algumas pessoas falam assim, nossa, mas 15 mil no ano eu não vou receber. Quando eu participei ali do evento, eu também pensei que, por ser subinspetor, por estar com uma remuneração mais elevada do que o início da carreira, que eu iria ficar de fora. Mas o governo não, ele fez uma coisa bem ampla, né?
Então, ou seja, o espectro de atendimento do Bolsa Formação está bem amplo, né? Quase 100% da nossa categoria de São Paulo, quase 100%. Quase 100%. Quase 100%. Alguns aí vão ficar fora porque excede os 15 mil, mas a grande maioria, a grande massa, estarão dentro do programa, né? Aliás, cumprindo os demais requisitos, que não é, isso não é o único. Então, né? Tem um pouco mais aqui, né? Mas vocês vão ver aqui na tela. Mas o que é importante? É uma retomada de uma política de verdade que pensa na pessoa que está dentro do uniforme, ou que está dentro da viatura, porque no caso dos policiais federais não usam uniforme, né? Os policiais civis não usam uniforme, mas enfim, do ser humano operador de segurança pública. Né? Então isso assim, foi um avanço gigantesco, né? Assinala a intenção do governo de ter uma política forte de segurança pública e para nós guardas municipais, de que nós vamos efetivamente participar dessa política, né? Justamente. E a você que nos assiste deve ter, assim, várias dúvidas, né? Várias indagações sobre o programa Pronasce, tá? Calma, esse é o momento de implantação do programa. Passo a passo, a gente vai explicando o que deve ser feito pelo município e pelo trabalhador da Guarda Civil Metropolitana para atingir lá, chegar ao Bolsa Formação, voltar a receber, tá bom? Então, o momento agora é de implantação do programa. Quem tem que fazer a aproximação é o município de São Paulo. A gente já tem um convênio anterior, não sei se vai precisar renovar esse convênio ou simplesmente apresentar o projeto que eles fizeram um chamamento, mas de qualquer forma, esse é o momento do município agir. Depois vai chegar o momento do policial agir. Sim. E aí a gente informa aqui no programa e pelas nossas redes sociais para que você não perca a oportunidade. Márcio, nos parece que aquilo que era para ser a minissérie do Alto da Compadecida já está começando a virar Dallas, né? Tá Uma ganhando novela mais então, alguns episódios. Então, né? nós vamos tratar nesse bloco aqui do informe de rendimentos, infelizmente. Justamente. Como a gente havia falado em programas anteriores, o informe de rendimentos estava errado. Né? Nós notificamos a SMSU por meio lá da DRH, o diretor Humberto, e o informe de rendimentos foi corrigido, passando por duas versões, né? Sim. Passou por uma versão que o valor que estava errado desapareceu e outra versão que ele apareceu na linha correta. Beleza. Mas como a gente falou lá no programa, não basta corrigir a folha, tem que corrigir a informação que foi remetida para a Receita Federal. Para não dar divergência, porque senão você declara X, a Receita Federal tem na sua base o valor Y, malha fina em todo mundo. Vai dar problema. Né? E aí o que aconteceu foi isso, o pessoal abriu o sistema a partir do dia 15 de março para declarar, o pessoal fez aquela declaração pré-preenchida que vem no aplicativo da Receita Federal ou na página, e quando você entra lá com o seu login, a senha do gov.br, ele já vem com os dados informados. E aí, o valor que constava lá de rendimento tributável era o valor do primeiro informe de rendimentos. Ou seja, a Prefeitura do município de São Paulo ainda não enviou os valores corretos para a Receita Federal. Ou se enviou, não foram ainda processados. Sim. Né? Isso não é um problema. Por quê? A Receita Federal tem um valor lá, X. Aí você vai lá e declara um valor menor, a sua declaração vai para a malha fina. Exato. E se você aproveitar o valor que está lá declarado para fazer a sua declaração de imposto de renda anual... Você não vai pagar imposto. Vai pagar imposto. Você vai ver lá, quando você aproveita o valor que você vai lá, aparece imposto a pagar no final, e não é pouco, é bastante. Esse problema é para quem fez DEAC, né, Marcelo? Isso, justamente. Então, tem que deixar bem claro lembrado, isso aí, né, bem lembrado. Os nossos policiais, né? Para quem não fez DEAC, não teve tem problema, alteração, né? não tem correção a ser feita. Mas agora, para quem fez DEAC, em 2022, tem esse problema. Qual que é a forma de corrigir isso? O município de São Paulo precisa remeter esses dados para a Receita Federal, ou se já remeteu, pedir que a Receita Federal disponibilize para os servidores fazerem a declaração de ajuste anual. E quem que é o responsável por isso? Essa é a questão. Não é a SMSU, não é a DRH. Nós fomos recebidos lá pelo diretor Humberto. O Humberto falou assim, olha, o que nos compete nós fizemos. Né? Então, nós fizemos gestão para troca do informe de rendimentos, o que nos compete nós fizemos. Mas quem remete os dados para o sistema, a base de dados da Receita Federal, é a Secretaria de Gestão. Prontamente o Humberto falou assim, olha, nós já notificamos a gestão de que o erro, a base de dados da Receita Federal está errada. Estamos aguardando que a gestão se posicione para que a gente possa informar o efetivo e o efetivo possa fazer a declaração de ajuste anual sem ter
problemas. O que nós recomendamos para você, policial da Guarda Civil Metropolitana, que fez DEAC em 2022? Aguarde um pouco. Não faça a declaração nesse primeiro momento, até porque você tem até o dia 31 de maio, 31 de maio, né? Vamos 30 de maio, que aí não tem para erro, entregar a sua declaração, tá? Então, antes desse período, antes do prazo se findar, o município de São Paulo deve corrigir esses dados por meio da Secretaria de Gestão e você vai fazer uma declaração de acordo com os dados corretos para não cair na malha fina. Exatamente. E aí agora a gente tem duas situações de pessoas que já fizeram a declaração no primeiro dia. Nós temos a situação do colega que já declarou e utilizou os dados da Receita Federal, gerou imposto a pagar, Sim. e temos o colega que declarou e utilizou os dados do informe de rendimentos, que é os dados corretos. Ambos os casos talvez precise de alguma ação. Sim. Se você utilizou os dados que a Receita Federal disponibilizou, quando o município corrigir lá os dados, você vai precisar fazer a declaração retificadora. Para quê? Para que não gere imposto a pagar, você consiga restituir alguma coisa que de repente tem para restituir. Agora, se você já declarou com os dados que você tem no informe de rendimento, que são os dados corretos, é só aguardar o município fazer lá a retificação da parte dele. Sim. Porque você está com o valor correto, o município está com o valor errado. Quando ele corrigir, os dois valores ficam corretos. Se eventualmente você cair na malha fina, o que você vai apresentar? Um informe de rendimentos. Apresenta o informe de rendimentos na Receita Federal e fala, olha, eu declarei aquilo que o município me pagou. Então, a sua declaração não está correta. Não está incorreta. Então, se você já fez a declaração, também não faça agora a retificação. Espere, aguarde o município corrigir os dados lá, para não dar inconsistência. Se der inconsistência, malha fina. A Receita Federal é um sistema, né? E eles não olham para pessoas, eles olham para número lá, informações, e eles vão jogar você para malha fina, né? E aí pode gerar todo um transtorno de ter que até ir na Receita Federal no prédio lá para resolver e pegar uma dor de cabeça, uma filinha, né? O que nós nos comprometemos? Assim que tivermos a informação de que a gestão já enviou os dados corretos para a Receita Federal e que os dados já estão corrigidos no portal, nós vamos informar a categoria profissional para que os policiais façam a sua declaração sem ter problemas, sem ter grandes novidades. E para quem não fez DEAC em 2022, liberdade de ação, né? Faça a sua declaração, declare lá, usa o aplicativo, usa o celular, mas pode fazer, não tem problema nenhum, porque quem não fez DEAC não tem esse problema de retenção, né? Exatamente. Ô, Vilar, nesse bloco nós vamos falar de como a violência atinge a população brasileira. Nós já passamos por episódios graves assim no município de São Paulo e agora um estado do Nordeste brasileiro está sofrendo com a violência ocasionada lá por facções criminosas, não é isso? Sem dúvida. Crime organizado, né, Marcelo? Rio Grande do Norte, né? As pessoas devem estar acompanhando nos telejornais. Então, no próprio lançamento do Pronace lá, o ministro enalteceu a prontidão da Força Nacional de Segurança Pública em ser enviada para lá, ou seja, houve o pedido, a Força Nacional já estava pronta, em tempo recorde, ela já chegou lá no campo de atuação. O fato é que é um tipo de coisa que está acontecendo que não é novidade, Márcio. Não é novidade. Então, nós sofremos disso aqui em 2006. Justamente. Né? Nós sofremos aqui em 2006. Santa Catarina sofreu também alguns anos atrás, eu não lembro exatamente quando, né? E agora o Rio Grande do Norte está sofrendo. Ou seja, aconteceu alguma coisa ali que desagradou o crime organizado, ele está reagindo, né? Ele quer voltar ao status quo anterior, alguma coisa que o beneficiava, né? E que está sendo removido. E aí o que acontece é que a população, o pagador de imposto, o brasileiro, é ele que sofre. Justamente. Né? Então, vocês vão ver uma reportagem aqui, nós vamos colocar aqui. Foi um ataque a um depósito de medicamentos, né? No município aqui do Rio Grande do Norte. E a prefeitura está dizendo que o estrago vai custar 10 milhões de reais, né? O que eles avaliam, né? Que o estrago está em torno de 10 milhões de reais. Né? Aí nós temos vários e vários ataques a ônibus lá na própria cidade de Natal, né? Então, o que acontece? O que nos faz observar? Que um município, se ele estiver bem preparado, uma guarda bem preparada, uma guarda treinada, uma guarda bem equipada, vai dificultar a vida do crime organizado. Justamente. A guarda sozinha vai resolver todos os problemas. Não, é um conjunto de ações.
Mas não é possível ver também, por essa análise, que a polícia militar sozinha não faz mais nada também. Justamente. Né? Vamos, verdade seja dita. Porque senão não estava tendo ataque. Né? Ou seja, tinha acontecido alguma coisa ali, a polícia militar rapidamente agiria, não ia quebrar nada, não ia botar fogo em nada, não ia ter problema nenhum, as pessoas seriam presas, enfim. Não é a realidade do Brasil. E aí o que acontece? Os prefeitos, eles precisam ter o olhar de segurança. Os prefeitos precisam ter o olhar de segurança. Porque aqui no Brasil nós temos um problema. A gente só coloca o cadeado depois que a porta é arrombada. Isso. Então a porta foi arrombada em São Paulo em 2006, mas ela pode ser arrombada de novo aqui, né? Tem o ditado que dor de barriga não dá uma vez só. Então, ou seja, se em algum momento aqui, né? Então nós tivemos uma mudança no governo do Estado. O governo do Estado era PSDB desde 1900 em Guaraná com rolha. Isso. Então hoje não é mais PSDB. Então nós temos um outro governador. Nós temos um secretário de Segurança Pública que construiu a carreira política dele no combate ao crime. Então tudo leva a crer que o crime vai ter algum problema em São Paulo. Sim. E ele vai reagir. Porque se ele começar a perder receita, vai ter reação. Como é que a cidade de São Paulo vai se prevenir? Nós estamos no caminho certo. Então o prefeito está lá, está investindo, ou seja, o prefeito, né, aproveitou, como nós falamos aqui no primeiro bloco, a emenda de vereadores como o delegado Palumbo e uma parte de recursos próprios, né? Que acredito eu que o último lote de pistolas agora é recurso próprio do orçamento, né? Ou seja, está renovando os armamentos da Guarda Civil Metropolitana. Nós temos aí quase 1.000 guardas fazendo curso de formação. Tudo leva a crer que chegará a 1.000, né? Uhum. Chegará a 1.000 e tudo leva a crer também que nós devemos ter mais 1.000, né? Só que nós temos aposentadoria, né, Marcelo? Justamente. Nós temos aposentadoria, nós estamos ficando tudo velhinho, né? O meu cabelo é preto, mas a minha barba já está ficando branca, né? Então o que acontece? Brincadeiras à parte, é um cenário que o prefeito, os prefeitos brasileiros precisam olhar com muito carinho. Ou seja, numa cidade que tem recursos, porque também nós não vamos exigir de um município que não tem recurso para ter guarda. É por isso que na Constituição está lá, os municípios poderão, porque tem município que não consegue manter uma guarda, não é barato manter uma guarda. Sim. Nós sabemos que é caro, né? Nós sabemos que é oneroso, mas veja bem, olhe o exemplo que está acontecendo no Rio Grande do Norte. Então essa cidade da reportagem, eu não pesquisei, foi muito corrida na chegada aqui em São Paulo, aqui lá de Brasília, mas eu acredito que não tem a guarda. Só que tem uma outra tela aqui, ó, essa aqui é de Natal, propaganda da Prefeitura de Natal. Tá, última notícia, dia 14, Marchou. E não fala nada dos ataques. Então tá lá, a guarda fez isso, a guarda fez aquilo, então não tá falando nada. Então, ou seja, eu tô de fora, eu estou enxergando que a Prefeitura de Natal não está muito preocupada com a população da sua cidade, porque eles possuem uma guarda, apesar que é uma cidade que tem um PIB per capita bastante baixo, né? É menos da metade do nosso aqui da cidade de São Paulo, entendeu? É um PIB per capita muito baixo, mas tem uma guarda municipal. Então, ou seja, será que os prefeitos, ao longo do tempo, não se preocuparam em dotar essa guarda municipal de capacidade para esses momentos? Porque tem que colocar o cadeado antes do ladrão vir arrombar a porta. Tem que prevenir, e não depois, né? Aliás, como você bem apontou, o depósito de medicamentos que foi lá incendiado, eu não tenho certeza se era estadual ou se era de responsabilidade do município. Do município, né? Então, veja bem, se tivesse uma guarda municipal lá policiando esse tipo de próprio municipal, dificultaria a ação. O bandido, assim, ele vai para o lado mais fácil, sempre. Sem dúvida. Ele vai buscar o lado mais fácil. Se ele encontra um certo obstáculo aqui, ele pula e vai para o próximo, né? Eu lembro na época do ataque do PCC, eles atacaram onde havia uma certa vulnerabilidade. Sim. Onde eles encontraram lá policiais bem armados e com um potencial de resistência, eles não atacaram, não. Vamos pro próximo. Né? Vamos pro próximo. Exato. Vamos pro próximo e ataca ali quem tem menos recurso para se defender. Né? Então, se a Guarda Municipal estivesse atuando naquele município, esse próprio municipal poderia não ser incendiado. Né? E você estava falando do custo do medicamento, Vilar, 10 milhões de reais, tomara que não custe vidas. Porque alguns medicamentos demoram para repor. Então o efeito secundário que não vai aparecer na reportagem é isso aí. Algumas pessoas que, infelizmente, vão ter sequelas, infelizmente, vão perder suas vidas. Tudo bem, a culpa não é da prefeitura. A culpa é de quem atacou, né? Ele tem que ser, né, o sistema judiciário brasileiro precisa dar um jeito de colocar a culpa inteira nesses caras aí. Ou seja, o ato e o que aconteceu depois do ato, ou seja, os desdobramentos
tem que botar na conta desses caras. Agora, a nossa discussão é o seguinte, o que os municípios podem fazer para não sofrerem disso? Eu vou falar para você, Marcelo, de 2006. 2006, né, a cidade de Paulínia, na época o secretário era o Cícero, que é guarda de carreira, eles montaram um esquema, uma estratégia de controle da cidade que impediu a entrada do crime organizado. Então, ou seja, talvez o crime organizado olhou para Paulínia e falou, aqui não dá. Muito difícil. É exatamente o que você falou. Então eu vou onde dá. Então eu vou atacar em outro lugar. Porque qual que é o objetivo desses ataques? É impor um terror à população. Esses ataques, o objetivo é impor um terror à população. Porque senão o cara não atacaria um depósito de medicamentos da prefeitura, que é para atender a população mais pobre da cidade. Né? É a população mais pobre, é aquela população mais vulnerável é que se utiliza desses recursos que justamente esses criminosos atacaram. Né? Então o que acontece? Se o município tivesse reforçado, não teria sofrido isso, justamente. Com certeza. Minimizado os danos, né? Porque as forças de segurança estaduais estão lá no estado, lá. Aqui não é sindicato de policial estadual, é sindicato de policial municipal. Então nós vamos tratar da ótica do município, né? Mas se eu estou vendo reportagens de 3 dias de ataques consecutivos, presumo eu, por mais que eu tenho certeza que eles estão trabalhando lá que nem loucos, como nós trabalhamos aqui em 2006, né, virando 12 por 12, né? Eu tenho certeza que os policiais estão trabalhando. Mas a eficácia de contar única e exclusivamente com o policiamento estadual dá nisso daí. Justamente. Né? Onde você tem a força de segurança, a polícia da cidade, a guarda municipal atuando, você não vê isso acontecer. Justamente. E, assim, pode até ocorrer, mas muito mais difícil de ocorrer. Sem dúvida. Porque a resistência é maior e mala não quer resistência, mala quer facilidade. Sim. Ele vai para onde está mais fácil. Se está mais fácil, ele vai. Se não está, ele busca outro alvo e fim de papo, né? E vou fazer um adendo, Marcelo. Guarda municipal, armada, preparada, treinada e valorizada. Não adianta colocar lá, pegar, né, um conjunto de pessoas, uniformizar e não dar treinamento, não dar formação, não dar valorização, não dar meios para trabalhar e achar que vai resolver o problema. Né? Até mesmo porque não vale o risco, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, ou seja, tem que frisar aqui, é guarda municipal preparada para trabalhar, como nós temos aqui no estado de São Paulo, nós temos lá no Paraná, né? Nós temos em outros estados. Belo Horizonte está com a guarda muito atuante, né? Então, ou seja, Espírito Santo também, Vitória do Espírito Santo, na época da greve da Polícia Militar, uma atuação fantástica da guarda. Ou seja, são exemplos que vão acontecendo ao longo da história e em vários municípios que, pelo amor de Deus, não sei por que os prefeitos não observam isso, né? E a população tem que entender, o prefeito não fez pela guarda, tchau, valeu. Na próxima eleição, você perdeu o emprego, não reelege o cara. É simples assim. Justamente. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Fique por Dentro. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado. Mas aguarde só mais alguns segundos, porque o Vilar vai dar o recado. É verdade, Marcelo. E aquele recado para você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Já passamos de 5.000 inscritos, temos que chegar ao maior número de pessoas possível. Você que já é inscrito, quer receber ali no seu celular, vai lá no sino de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro.